e o Santos desiste da contratação de José Aldo do Mirassol. Não, vocês não ouviram errado. Quem disse não foi o Santos ao José Aldo e não o José Aldo ao Santos. Nossa senhora, é difícil, é rindo para não chorar. O amadorismo desse clube é de tamanha... Cara, eu não sei explicar. Mas principalmente dessa diretoria. É cada coisa, né? É cada coisa que aparece. De acordo com Lucas Mussetti, o Santos voltou atrás na negociação com o José Aldo, que estava tudo ok, estava tudo certo. O Santos já tinha se acertado com o Mirassol e com o Ituano, time, né, que vendeu o José Aldo para o Mirassol, mas que ainda detinha parte dos direitos econômicos do José Aldo, né? O jogador já tinha demonstrado o interesse de vir e, inclusive, na última rodada, agora na 7ª rodada do Paulistão, não foi relacionado pelo Mirassol a pedido do Santos, inclusive contra a vontade do jogador, que queria fazer uma espécie de jogo de despedida pelo Mirassol, né? Então não foi relacionado porque já estava tudo certo com o Santos. E agora o Lucas Mussetti traz pra gente que o Santos declinou da compra. Como se o Santos tivesse sobrando meio-campista, tivesse sobrando camisa 8, tivesse sobrando volante no time, como se fosse um elenco recheado. E aí, um dos poucos jogadores que prestam e que a gente tem histórico, ou seja, a gente já sabe que é um jogador capaz de render numa Série A, capaz de render em alto nível. Então, um dos pouquíssimos que o Santos consegue negociar, e vai lá e declina. De acordo com o Lucas Mussetti, o que é o ambiente dentro do Santos? Eles ficaram chateadinho, porque é assim que essa Belmirolândia pensa. E isso é pra você que continua ignorando o que essa Belmirolândia tá falando e pedindo: tchau, Vojvoda, fora Vojvoda, tem que trocar o técnico, tem que trocar elenco, tem que trocar fulano, tem que arrumar muita coisa nesse time. Tem muita gente que tem culpa, inclusive seu Vojvoda. Mas o que tem que trocar é essa Belmirolândia. Então isso é pra você. Pra vocês verem como essa diretoria pensa. Esses nojentos, esses fracos, tá? O que aconteceu? O José Aldo começou a ficar um pouco preocupado. E é óbvio, o cara é um profissional. O cara tem uma carreira, ele tem 27 anos. Ele tem uma carreira pela frente, ele tem família. Ele tem plano de futuro. E o Santos está numa crise danada. Ninguém sabe do futuro do Santos a curto e médio prazo. É assustador. E o que o cara fez como qualquer ser humano e como qualquer profissional? Começou a fazer perguntas pro Santos. Para os jogadores, ligar para outros empresários. Pô, como que tá o ambiente dentro do Santos? Né? Como que são os bastidores? Pô, como que é essa pressão? Porque isso é uma coisa conhecida do Santos. Realmente tem-se ali uma preocupação quanto à pressão da Vila Belmiro, né? E, gente, é normal. Inclusive, um jogador sério deveria fazer isso. Aí, alguns de vocês podem falar, igual essa diretoria falou: mas olha o Moisés. Fez questão de avisar o Carpini que não ia jogar contra o Ceará e no dia seguinte veio pro Santos, veio voado, falando que só jogava pelo Santos. Agora é óbvio. Moisés não joga há mais de ano. Estava lesionado e não é titular hoje nem no rebaixado Série B. Eu não estou dizendo que ele não pode ajudar o clube, que em alguns momentos da sua carreira não se demonstrou ser um jogador ok. E eu acho que ele pode ajudar o clube de certa forma. Mas esquece, gente, é outra coisa. O Moisés precisa muito mais do Santos do que o Santos do Moisés. E é diferente o inverso não é verdadeiro com o José Aldo. O Santos precisa muito mais do José Aldo do que o José Aldo do Santos. É óbvio que o Moisés veio correndo, jogando Série B. Quer dizer, jogando, né? Sem jogar há meses. Diversos problemas de lesões. E agora tem a oportunidade de vir pro Santos, jogar Série A, jogar Sul-Americana, jogar a Copa do Brasil, jogar do lado de Neymar, de Gabigol. E aí o José Aldo, que está num time
em nítida ascensão, um time organizado, pequeno, porém extremamente promissor e organizado, com uma torcida menor, com uma pressão muito menor, com um CT novinho, fazendo história, porque é o que o Mirassol está fazendo desde o ano passado, é fazendo história e jogando Libertadores, competindo bem no Paulista, provavelmente vai competir bem no Brasileiro. E ok, é o Santos do outro lado. Mas olha que o cara abriria a mão também. Então é normal, né? Então, o que a diretoria deveria fazer? Pegar o telefone ou chamar o cara pessoalmente, chamar o empresário do cara, sabe? Pegar a Vojvoda, pegar um jogador importante do elenco, pegar um diretor importante do Santos, sentar com o cara e blindar o cara, pô. O cara é fundamental. A diretoria do Santos, e isso é público, tá? Tratava o José Aldo como prioridade, como titular no Santos. E olha, olha a atitude que os caras tomaram. Como se estivesse sobrando jogadores dessa qualidade, dessa característica no elenco. E ainda mais como se estivesse sobrando lá fora por um preço que o Santos pode pagar, pô. E ao invés de sentar com o cara e blindar o cara, amigão, não se preocupa. Eu, Vojvoda, vou te blindar. Eu aqui como jogador que representa o elenco vai te blindar. Eu como diretor vou te blindar. Tamo fechado contigo. Vamos te apoiar no que você precisar aqui no clube. Você vai ser peça fundamental. O Neymar tá voltando. Ó, tá aqui o planejamento do clube. Mas por que não faz? Primeiro que não tem planejamento. Vai convencer que jogador, pô. E segundo, sabe o que eles disseram? Que além de não ter o roxo, né? Que, pô, isso é o Santos. O cara não deveria nem pensar duas vezes de vir. Vai pra casa do caramba, pô. Essa mentalidade de vocês que tá afundando o clube há anos e anos e anos. E o Vojvoda tem todos os defeitos dele, mas eu vivo falando isso na coletiva do Vojvoda. Talvez o que falta de culhão dele no campo, às vezes sobra na coletiva. Ele fala, falta olhar no olho da diretoria e fala, vocês têm que parar de achar que o Santos manda alguma porra ainda nesse mercado. No cenário atual do futebol brasileiro, por conta de 3 Libertadores, por conta de 2 Mundiais, porque já teve o Pelé passado é importante, importantíssimo. Isso valoriza o nosso clube. Mas mais do que passado, mais importante ainda, é o presente e o futuro. O Santos ficou completamente para trás. Nenhum jogador olha para o Santos e vê um plano de carreira no Santos. Por que vocês acham que só vem aposentado para esse clube? Que só vem bagre para esse clube? E eles ficam, o cara não deveria nem pensar 2 vezes e vir pro Santos. É óbvio que tem que pensar. Você acha que o cara vai vir só por conta de estrela que tá no escudo do clube? Só porque o Pelé já jogou aqui? Você acha que o cara vai vir para um clube que tá disputando para não ser rebaixado desde 2021? Que não ganha um título há anos? Que rival dá risada? Que às vezes não consegue nem lotar um estádio de 13 mil pessoas? Que fica saindo vexame o tempo inteiro em mídia de ações ridículas dessa diretoria, que toma 6-0 do Vasco no Maracanã, lotado de santista. Não, mas o jogador tem que vir porque é o Santos, o caramba! E vocês, por conta dessa cabeça e de outras coisas também, estão afundando o Santos. Caiam na realidade, seus lixos. Vocês têm que vender o Santos daqui pra frente, não daqui pra trás. Olha, o Santos vem passando por isso, é péssimo mesmo. A gente tem vergonha. Mas olha aqui o planejamento do clube para daqui 5 anos. As nossas metas. Olha como a gente vai alcançar. Olha como a gente vai fazer para aumentar a nossa fonte de receita. Olha o estádio novo que a gente vai... Olha a SAF, mas não tem nada disso, não tem planejamento, não existe planejamento. E essa diretoria continua fazendo o torcedor de otário. Pega jogador que já tá tudo certo e por decisão desses irresponsáveis, e que não deveria depender só deles, vão lá e dispensam um jogador que poderia ser útil pro clube. E que, de acordo com eles, era para vir titular. E agora vai atrás de sabe de quem? De jogador que está sendo oferecido. Por que você acha que está sendo oferecido? Tem suas exceções? Tem. Mas vai atrás agora de Loboa. Pode ser promissor? Pode. Não tem uma passagem ruim pelo Independiente Medellín, é um jogador novo, mas por que está sendo oferecido? É um jogador que chega com o status de titular, que dá certo no Campeonato Brasileiro, Série A? Não sabemos. Só contrata aposta.
O cara que a gente já sabe como joga na Série A, os caras cancelam acordo. Porque fica chateadinho que o cara não faz pergunta. Os caras têm medo de pergunta. De falar da realidade do Santos. Eles fogem. Eles têm medo. Ficam apavorados de ser cobrado. Vai atrás de Kaique. K-A-I-C-K. Vem pra ser titular? Sabe jogar Série A? O único bom que parece que foi oferecido e que parece que o Santos vai negociar é o de Cesário, zagueiraço do Racing. Realmente, esse tem histórico, é um puta de um zagueiro. Não vinha sendo titular essa temporada por lesão. E aí a zaga que tá lá titular, tá jogando bem e tudo mais, e é normal. Um jogador jovem, é normal o empresário oferecer para clubes ainda mais, né, clubes que jogam campeonatos importantes, como o Santos, se eu não me engano foi oferecido pro Cruzeiro e pro Vasco também, pro Botafogo. Faz sentido. Baita de um zagueiro. Lesionado joga 2 vezes mais que qualquer zagueiro hoje nosso. Mas pro lugar do José Aldo, Loboa ou Kaique, é desesperador. E eu volto a falar. Vojvoda tem culpa? Tem. Esse elenco tem culpa? Tem. Todo mundo tem culpa. Mas se nós não pararmos de focar nas pessoas erradas, nos verdadeiros problemas, esse clube não passa desse ano. Para mim, isso que aconteceu hoje com o José Aldo é um dos maiores atos de antiprofissionalismo, de amadorismo e de vergonha alheia que eu já vi no futebol brasileiro nos últimos anos. Ridículo, o Santos vai virar chacota por isso. Ridículo essa diretoria. Ridículo essa postura. Ainda mais no momento que a gente precisa tanto de reforços, ainda mais um jogador como esse, que a gente já tem que se contentar com isso. Não estou dizendo que o José Aldo é ruim, acho um bom jogador e acho que ajudar muito o Santos. Mas poderiam vir bem melhores. Mas é óbvio que o Santos nunca faz parte da realidade do Santos. E aí, pela primeira vez vão trazer um jogador que nos empolga e esses caras fazem isso com o torcedor santista e mais um golpe de amadorismo, de nojeira desses caras. Então, seus peixão, esqueçam o José Aldo, tá? O Santos volta para estaca zero na camisa 8, ou nesse meio campista que eles estão procurando. Por enquanto nós temos que nos contentar com o Zé Rafael aposentado e com o Schmidt, jogador de Série B, aposentado. Com o Bom Tempo tendo que correr por 2, Gabriel Menino tendo que correr por 2. E aí eu quero finalizar esse vídeo com chave de ouro, tá? De novo, para você que vai reeleger seu Marcelo Teixeira e essa corja, e para você que fica falando de técnico, de jogador e nunca dessa Belmirolândia. Inclusive, isso aqui eu vi na página Louco Santista, inclusive dá um salve aí, um reconhecimento aí para eles, tá? O Santos é uma sequência de fotos aqui, tá? Com algumas informações. O Santos é um amadorismo total. Indo para o segundo mês do ano, que o seu Marcelo Teixeira fala e vende, que é o melhor ano dele, porque o Santos vai competir 4 competições e arrasou em 2025, que é o que ele fala, né? Indo para o segundo mês sem patrocinador master. Time esse que tem a história do Santos, que tem Neymar Júnior, que tem Gabigol, que tá jogando Série A, Sul-Americana e não consegue um patrocinador master, não consegue fazer dinheiro esse time. E o pouco que faz, a gente não sabe onde tá, né? Jogadores fracos e, enfim, de carreira recebendo milhões por mês. Ai, PH, mas o problema do Santos é elenco? E o elenco do Primavera? E o elenco do Mirassol? Gente, pelo menos são jogadores em atividade. Que o que falta de qualidade sobra em disciplina tática, sobra em comprometimento, sobra em físico. Coisa que 60% a 70% do Santos não tem. Os que tinham qualidade hoje não tem mais. Qualidade sem disciplina tática e entrega física não existe. Os únicos jogadores que conseguem dar qualidade tática para um time sem entregar tanto físico tem que ser gênio, pô. É coisa de ganso pra cima. Agora, Duarte, jamais.
20 milhões de reais pro Santos. Mike, 1 milhão de reais por mês pro Santos. Jamais. Tiquinho Soares, 1,5 milhão de reais por mês. E aí fora os que nem jogador são, que nunca deveriam ter sido jogadores. E que se vocês me falarem que o Mirassol não tem jogador melhor do que Lautaro, do que Tassiano, pelo amor de Deus. Transfer bans sendo pagos com vendas de meninos da vila e dinheiro evaporando. A gente não vê a cor desse dinheiro. E é assim que o Santos está podendo contratar, entre aspas, né? Que não consegue. Mas porque pega dinheiro e paga a transfer ban. E o restante a gente não sabe, né? Prestadores medíocres. Os diretores, os representantes do clube. Aí finaliza com a seguinte frase: enquanto nós inventamos crise, porque é o que o Marcelo Teixeira fala, né? Que isso é um pouco de inveja, pegam esse começo ruim do Santos, porque veem que o projeto deles é atual, que é uma reformulação no Santos, isso gera inveja. Mas enquanto nós inventamos crise, vocês inventam mentiras. Torcedor santista, fica a teu critério. Quer acreditar que é a gente que está mentindo? É a gente que quer criar problema, crise dentro do clube? Acredita. É isso que vem acontecendo nos últimos anos. E o Santos saiu da situação que tá, as diretorias continuaram aí. Ou vamos acordar e ver quem são realmente os mentirosos. Fora Belmirolândia, vocês são nojentos. Saiam do Santos Futebol Clube. O que vocês fizeram hoje é doentio, é nojento, é amadorismo puro. Vão embora. Caralho, esse Peixão, eu tô tão nervoso que eu até quase esqueci aqui de finalizar o vídeo. Mas, Peixão, é isso. Nem vou mais tratar esse assunto, que pelo amor de Deus. Ajudem nós aí no Morrer do Coração. Deixem o like de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e hypem. Assim vocês nos ajudam bastante. Inclusive a desmascarar esses caras que estão aí. Beleza? Deixem os comentários de vocês aí, bora conversar um pouquinho e ficar indignado junto e tirar essa Belmirolândia. Santos acima de tudo e Santos acima de todos. O Santos é nosso e não dessa corja aí. Valeu, seus peixão.